Olá pessoal, dando continuação então ao nosso curso de termodinâmica. Hoje eu vou falar sobre dilatação térmica. Tá? Então a gente está mais interessado no comportamento de corpos sólidos, tá? Mas é um fenômeno que acontece em geral tanto com sólidos quanto com líquidos. Gases também se expandem, tá? Quando aumenta a temperatura, mas a gente vai falar em mais detalhe disso adiante. A gente está aqui mais interessado na dilatação de sólidos. Então, quando varia a temperatura, né, quando a gente aumenta, por exemplo, a temperatura, o sólido, tá, objetos sólidos, eles se expandem. Tá? Quando diminui a temperatura, eles se contraem. Tá? Então, isso é uma propriedade muito importante na engenharia. Tá? Vai construir lá uma ponte, tu tem que levar em conta a expansão térmica dos materiais no verão, né? Senão tu começa a ter problemas estruturais na tua ponte, né? Então tem que deixar, vai colocar uma viga lá, tu tem que deixar um certo espaçamento para que essa viga se expanda, por exemplo, no verão. Um avião, por exemplo, ele se expande levemente devido ao atrito com o ar, né? Aumenta a temperatura e ocorre a expansão aí das paredes, né? Do material que compõe um avião, por exemplo. E, bom, tem um caso aí bastante célebre de dilatação térmica, que foi a explosão da Challenger. Tá? Então a Challenger foi um ônibus espacial, a ideia era colocar ele no espaço, isso foi em 1986, e ele explodiu no lançamento, tá? Matou 7 tripulantes, é um caso muito famoso aí de fracasso da NASA. Tá? E, bom, a razão basicamente de por que o ônibus espacial explodiu é que uma espécie de borracha de vedação, né? Quando o ônibus começou a subir, né? Diminuiu muito a temperatura, essa borracha se contraiu e ficou dura. Tá? Então ela não vedou muito bem lá o que ela tinha que vedar, houve um vazamento de gás, eu acho que o combustível explodiu. Tá? Então esse é um caso clássico aí em que a expansão e a contração dos materiais foram decisivas, né? Mais do que decisivas, foram decisivas para a vida de 7 tripulantes no ônibus espacial. Tá? E tem o cara que, só para colocar uma curiosidade para vocês a respeito desse caso da Challenger, o físico famoso, na verdade, teve uma comissão depois, né, para investigar por que explodiu a Challenger, né? E o físico basicamente que resolveu o problema foi o Feynman, tá? Um físico aí muito famoso, um físico brilhante. Tá? Vocês, como é que escreve agora? Uma coisa assim, tá? É um físico brilhante, vocês vão ouvir muito falar dele ainda. Tá? Se vocês seguirem adiante no curso, em tópicos mais avançados, foi um cara brilhante, ele fez parte da comissão que estava investigando de por que a Challenger explodiu, e ele, de fato, ele que teve o insight, né, teve a ideia da borracha, e ele explicou, tá, numa coletiva de imprensa, ele explicou ao vivo, né, de por que a Challenger havia explodido colocando uma borracha dentro de um copo d'água gelado, né, mostrando que ela se contraía e ficava dura. Tá? Então o cara é realmente genial, tá? Vale a pena, procurem o vídeo dele no YouTube, de ele explicando o porquê da Challenger explodiu. Esse é um caso, um dos momentos brilhantes do Feynman, tá? Explicando assim com as mãos, tá? Desvendando um quebra-cabeça complicada e explicando com as mãos de uma maneira muito simples, né? Que era uma das grandes habilidades do Feynman, né? Conseguir explicar coisas muito complicadas de uma maneira muito simples. Bom, tá? Então por que acontece a expansão térmica de um sólido? Tá? Assim, só para dar uma ideia para vocês microscópica, não é porque as partículas do sólido aumentam de tamanho. Tá? Um sólido, pessoal, de maneira bem bem qualitativa, tá? Ele, em geral, possui um arranjo de moléculas, tá? E essas moléculas elas não se movimentam muito, elas mais ou menos vibram em torno de posições de equilíbrio. Tá? A gente pode imaginar que um sólido é um conjunto de moléculas interligadas por molas. Tá? Essa é uma imagem bastante, digamos assim, simples do sólido, mas ela funciona bem para uma série de aplicações. Então, tu tem lá um monte de moléculas ou átomos vibrando em torno de posições de equilíbrio. O que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura do sólido, essas moléculas aumenta a amplitude de vibração delas, elas estão numa primeira aproximação fazendo um movimento harmônico simples em torno das posições de equilíbrio. Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a amplitude de oscilação e isso causa
uma expansão, uma dilatação do material como um todo. Tá? Então essa é basicamente, assim, de maneira intuitiva, a explicação de por que os corpos sólidos se dilatam. Tá? Então, como é que funciona? Vamos começar então, nós vamos estar interessados na dilatação linear, que é a situação mais simples possível. Tá? E para começar então, uma dimensão. Tá? Dilatação linear em uma dimensão. O que significa que eu tenho um objeto que só pode se expandir ao longo de uma única direção do espaço. Tá? Então, a ideia é a seguinte, vamos considerar uma barra de um certo material. Tá? Então, imagina que eu tenho, como o meu problema é unidimensional, imagina que eu tenho uma barra aqui que é muito fina. O que significa isso? Eu posso negligenciar o que acontece ao longo desta direção vertical. Eu estou interessado apenas na expansão da barra ao longo da dimensão ou da direção horizontal. Tá? Então, imagina que numa certa situação inicial, a minha barra tem um comprimento Li, tá? E ela está a uma temperatura Ti, tá? Então essa é a minha situação inicial. Imagina agora que eu faço variar essa temperatura, posso diminuir ou baixar a temperatura. Imagina que a gente, sei lá, aumenta a temperatura. O que acontece? Essa barra, ela aumenta de comprimento, ela se dilata ao longo desta direção. Tá? Então, esta aqui agora é a minha temperatura TF, que nesse caso particular aqui, porque a barra se dilatou, então a minha temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então, esse é o comprimento final da barra. Tá? E esta é a situação que eu vou chamar então de final. Tá? Então, eu tenho uma dilatação ao longo de uma direção do espaço, porque nós estamos falando de uma dilatação em uma dimensão. Por que a dilatação é linear? Tá? A dilatação ela é linear porque o aumento percentual, tá? O aumento relativo do comprimento da barra, ele é proporcional à variação de temperatura. Ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Se dobra a variação de temperatura, esse aumento percentual do comprimento da barra dobra também. Certo? Então, como é que a gente estuda? Tá? Como é que eu calculo, por exemplo, o quanto esta barra se dilatou? Eu tenho que a variação do comprimento da barra, tá, dividido pelo comprimento inicial da barra, isso aqui é igual a, se essa quantidade aumenta, é diretamente proporcional à variação de temperatura, tá? É isso que significa dilatação linear. Tá? O quanto o percentual de deformação cresce linearmente com a variação de temperatura. Tá? Então, se esse cara aqui é proporcional a esse, o coeficiente de proporcionalidade eu vou chamar de alfa. Tá? Essa aqui é minha letra alfa. Tá? Então, esta equação descreve, tá? Como a barra se dilata ao longo de uma direção do espaço em função de uma variação da temperatura. O ΔT aqui, tá? Isso sempre, pessoal, na física, delta alguma coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Tá? Então, ΔT aqui é temperatura final menos temperatura inicial. ΔL é comprimento da barra final menos comprimento da barra inicial. Tá certo? Bom, isso aqui, esta quantidade, ela é o aumento percentual, ou se vocês quiserem, o aumento relativo do comprimento da barra. Veja, isso aqui é ΔL dividido pelo comprimento inicial. Por exemplo, se a barra dobra de tamanho, LF é igual a 2Li. Então, substitui isso aqui dentro, vocês vão ter 2Li menos Li, vai dar Li. Dividido por Li vai dar 1, o que significa, uma coisa quando ela dobra de valor, ela aumenta 100%. Então, de fato, isso aqui é igual a 1. Por exemplo, o que acontece se, digamos que o comprimento final aumentou em 50% em relação ao comprimento inicial? Quanto é que vale o LF? O LF vale o comprimento inicial da barra mais 50%, mais 50% do comprimento inicial é 0,5 comprimento inicial. Então, isso aqui é 1,5 Li. Tá? Se você substituir isso aqui dentro, tá? 1,5 menos Li, vocês vão obter 0,5 Li. Dividido por Li, eu obtenho 0,5.
Tá claro? Então isso aqui é exatamente o percentual de aumento ou de diminuição do comprimento da barra. Certo? É muito importante entender o que significa fisicamente isso aqui. Tá? Então, essa relação, ela não vale sempre, tá? Ela vale num certo regime de temperaturas. Tá? Por exemplo, se eu pegar um material e aumentar muito a temperatura, começam a aparecer outros termos aqui. Eu tenho mais um termo, ΔT ao quadrado, e assim por diante. Tá? O aumento não é mais linear. Tá? Se eu aumentar muito ou baixar muito a temperatura, a dilatação não é mais linear. Tá certo? Então isso aqui depende da faixa de temperaturas que eu estou analisando. Tá? Mas para qual faixa de temperaturas então que o aumento é linear? Depende do tipo de material. Tá claro? Para nós, para efeitos práticos aqui, para a resolução de problemas, essa fórmula que importa. Nós vamos sempre assumir que a dilatação é linear. Sempre. Tá? Então se eu tiver algum problema em que eu estou variando a temperatura de um corpo, uma barra de ferro, por exemplo, é essa equação que relaciona o aumento do comprimento da barra de ferro com a temperatura. Tá? Alfa aqui, tá? Este parâmetro alfa é o que chama de coeficiente de dilatação. Tá? Coeficiente de dilatação linear. Tá? No SI, qual é a unidade do alfa? Vejam, isso aqui não tem unidade, né? Porque isso aqui tem unidade de comprimento dividido por comprimento, isso aqui tem unidade de 1 sobre Kelvin. Desculpa, Kelvin. Tá? Isso aqui tem unidade de Kelvin. Então, logo, se esse lado aqui da equação não tem unidade, alfa tem unidade de 1 sobre Kelvin. Tá certo? Então, esse coeficiente de dilatação linear, ele te dá uma ideia, tá? Ele varia de um material para o outro, tá? E ele te dá uma ideia de quanto um material se expande com uma certa temperatura. Tá? Então, se eu comparar dois materiais com uma mesma variação de temperatura, aquele que tiver o alfa maior, ele se expande mais. Tá? Então, quanto maior o coeficiente de dilatação linear, mais suscetível o material é a variações de temperatura, no sentido de que ele se expande mais para a mesma variação de temperatura. Tá claro? Ele responde mais a variações de temperatura. Certo? Bom, eu tenho também... vou tentar separar isso aqui. Tá? Eu tenho também a dilatação volumétrica. Tá? Dilatação volumétrica, que é completamente análoga, tá, à dilatação linear. A única diferença é que, bom, se eu considerar um corpo em 3 dimensões, ele pode, se ele se expande, se a dilatação é linear, ele se expande em uma direção do espaço. Eu tenho 3 direções do espaço, eixo X, Y e Z. Então ele se expande ao longo de uma direção linearmente, ao longo da outra direção linearmente, ao longo da terceira dimensão linearmente. Logo, o volume inteiro dele se expande. O que significa que na dilatação volumétrica eu tenho o aumento percentual do volume, que é ΔV dividido pelo volume inicial. E isso aqui vai ser igual a beta, que eu estou chamando aqui de beta, vezes ΔT. Tá certo? Então esta é a expressão que relaciona a variação percentual do volume e o aumento ou diminuição da temperatura. Então ΔV aqui é V final, menos V inicial. Tá? E o beta, tá? O beta é o meu coeficiente de dilatação volumétrica. Beta é o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Pessoal, então é completamente análogo ao problema a uma dilatação em uma dimensão. Em 3 dimensões, o que se expande é o volume como um todo. Eu tenho expansão ao longo das 3 dimensões, ou contração, né? Logo eu tenho uma variação, um aumento percentual do volume, que é o ΔV dividido pelo volume inicial.
certo? O beta, tá? Bom, isso aqui é completamente análogo, né? No SI, esse beta aqui, de novo, isso aqui não tem unidade, isso aqui tem unidade de Kelvin, então o beta tem unidade no SI de 1 sobre Kelvin. Tá certo? O que mais eu posso dizer sobre a dilatação volumétrica? Esta relação, ela é satisfeita também, de novo, para uma certa faixa de temperaturas, e ela vale tanto para sólidos quanto para líquidos. Tá? Líquidos também se expandem, se contraem, tá? Com aumento, com variação de temperatura, e eles satisfazem também esta relação. Tá? Mas aqui nessa parte do curso nós vamos falar mais de sólidos. Agora, tem um caso interessante que é quando os sólidos, tá? Quando os sólidos se dilatam da mesma maneira ao longo de todas as direções, a gente diz que o sólido é isotrópico. Tá? Então, o que é um sólido isotrópico? Não se preocupe muito com a palavra. Tá? No caso em que eu tenho um sólido isotrópico, significa simplesmente que a dilatação dele ao longo, as propriedades do material ao longo da direção X são as mesmas que ao longo da direção Y, que são as mesmas ao longo da direção Z. Tá? E nesse caso, quando o sólido é isotrópico, o beta ele vale 3 vezes o coeficiente de dilatação linear em uma dimensão. Tá claro? Então, essa relação entre o coeficiente de dilatação volumétrico e o coeficiente de dilatação em uma dimensão, o coeficiente de dilatação linear, vale essa relação para sólidos isotrópicos. Certo? Aqui, tá? Tanto o beta quanto o alfa são positivos, tá? Não escrevi isso aqui em uma parte do quadro, mas vejam, se aumenta a temperatura, isso aqui é positivo. Aumenta daí também o volume, significa que esse lado é positivo. Logo, o beta é positivo. Se diminui a temperatura, o ΔT aqui é negativo, mas daí o ΔV também é negativo, de modo que menos com menos fica mais e o beta é positivo. Então, esses coeficientes, o beta e o alfa, são sempre positivos, sempre números positivos. Tá? Por último, só uma ressalva. Tá? Só uma pequena ressalva sobre a dilatação em sólidos, tá? Que é útil quando vocês forem resolver alguns problemas. Veja, imagina que eu pego uma placa. Tá? Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma placa em 2 dimensões, só para facilitar. Né? Eu tenho uma placa de metal que está aqui no plano do quadro e eu aumento a temperatura dela. Como é que funciona a dilatação? Como é que acontece a dilatação? Pessoal, essa placa ela se expande tanto nesta direção quanto nesta direção. Ou seja, a gente diz que as dimensões lineares da placa aumentam. Ou seja, se eu traçar uma linha pontilhada, digamos aqui e aqui, tá? Imagina que eu pego a minha placa de metal e traço uma linha pontilhada aqui e aqui. Bom, quando aumentar a temperatura, essa placa ela vai se esticar tanto nessa direção quanto nessa, e as minhas 2 linhas pontilhadas vão se esticar também. Desculpa. Isso significa que, se por exemplo, eu tiver uma placa com um buraco, tá, o que acontece? Imagina que eu pego uma placa, eu tenho a minha placa aqui de metal e eu faço um buraco aqui nela. Quando ela se dilata, o que acontece? Aumentam todas as dimensões lineares, tá? E esse buraco aqui ele aumenta de tamanho. Tá? Então, o que acontece? Imagina que a placa se dilatou, eu aumentei a temperatura e a placa se dilatou. Tá? Tem uma coisa assim, e o meu buraco também aumenta de tamanho. Porque todas as dimensões lineares do novo material se dilatam. Certo? Se expandem. Então é como se a maneira como esse buraco aumenta de tamanho funciona como se ele tivesse preenchido com material. Tá? Porque a dimensão, imagina que eu tivesse preenchido com material e traçasse uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada ela vai se esticar. Tá? Então, da mesma forma, o buraco ele cresce de tamanho. Tá certo? Então isso é só uma pequena observação de como acontece a dilatação. Que pode ser útil quando vocês forem resolver algum problema. Bom, falando em problema, vamos fazer então um exercício sobre dilatação. Essas equações, pessoal,
vocês vão usar elas bastante ao longo dessa área, tá? Quando forem resolver problemas envolvendo sólidos, tá? Vocês vão usar bastante. Mesmo nos capítulos, tá? Mesmo agora não somente nesse capítulo, como nos capítulos mais adiante de termodinâmica, tá? Nos próximos 2 capítulos, essas relações aí, para a dilatação térmica dos sólidos, elas são bem importantes. Tá? Vocês vão certamente usar. Bom, o problema que eu vou fazer, tá? Esse aqui é o problema, tá? Isso aqui é problema 15 do capítulo 19, nona edição, tá? Nona edição do Rally 2. Tá? Capítulo 19, problema 15, Não, o que eu tô? Capítulo 18, tá? Capítulo 18. Já estava provavelmente pensando na nona edição e escrevia 19, tá? 18. Tá? Problema 15, capítulo 18, nona edição. Vamos lá. Como é que é o problema? Tá? O problema diz o seguinte, olha, uma barra de aço tem 3 centímetros de diâmetro, tá? Uma barra de aço tem 3 centímetros de diâmetro a 25 graus. Um anel de latão tem um diâmetro interno de 2,992 centímetros, a mesma temperatura de 25 graus. Tem uma barra e um anel. Se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, o que significa equilíbrio térmico que a gente viu na última aula? Significa que os dois têm sempre a mesma temperatura. A que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo do anel? Tá certo? Vamos fazer um desenho aqui. Tá? Então eu tenho uma barra. Tá? Eu tenho uma barra. Veja, o problema não. Agora que eu me dei conta que o problema não informa, bom, mas para isso aqui fazer um pouco de sentido, eu tenho que ter uma área, tá? Então eu estou vendo minha barra de lado, eu tenho que ter aqui uma área cilíndrica, né? Tem que ter aqui uma área transversal, desculpa, cilíndrica não, circular, né? Isso aqui tem que ser uma barra cilíndrica. Tá? Então eu tenho aqui uma área circular, tá claro? Tá? Para fazer sentido esse problema, né? Para que a barra se ajuste ao anel, tá? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas faz mais sentido eu pensar que a minha área, eu tenho aqui uma área transversal circular da barra. Tá? Vamos anotar os dados aí, tá? Vamos anotar os dados. Então, para a barra a gente tem o quê? Ora, se eu quiser saber se a barra se ajusta no anel, eu tenho que estar interessado na expansão desta área circular. Tá? Eu tenho que estar interessado na expansão da área circular. Eu vou chamar de D minúsculo o diâmetro desta área circular, tá? Da área transversal da minha barra. Tá claro, pessoal? Veja, eu tenho um anel, eu tenho uma barra, eu vou aumentando a temperatura dos dois, os dois sempre em equilíbrio, eu quero saber, olha, para qual temperatura que eu consigo colocar, tá? Eu consigo colocar a minha barra dentro do anel. Bom, então eu estou interessado, na verdade, eu não estou interessado na dilatação da barra ao longo desta direção. Estou interessado ao longo da dilatação da barra, como é que ela vai aumentar linearmente, tá? Como é que ela vai se expandir ao longo dessa direção aqui, né? Da direção transversal. Tá certo? Tá? Então, o valor de D a 25 graus a gente conhece. Tá? Então, veja, a temperatura inicial, que o problema nos informa, vale 25 graus centígrados. E o D nessa situação, eu chamei simplesmente de D, para essa temperatura, isso o problema informa, vale 3 centímetros. Tá? Então, isso nos é informado. Tá? E o que a gente sabe para o anel? Tá? O anel, está aqui o meu anel. Eu tenho um diâmetro, tá aqui o diâmetro D do anel, que obviamente vai ter que ser comparado com o diâmetro da minha área transversal da barra, e eu sei que D vale quanto nessa situação inicial? 2,992 centímetros, de novo, isso na temperatura inicial de 25 graus. Tá certo? 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 Tá certo
Bom, é isso aí, né? Então como é que é para mim saber? Eu tenho essa minha barra com esse diâmetro, tá? Vamos anotar isso aqui, né? Área circular, vou botar que o D aqui é o diâmetro desta área, tá? Diâmetro da minha área circular transversal da barra. Tá? Então eu tenho essa barra 25 graus, o anel também é 25 graus com esse diâmetro. Ora, se eu colocar os dois, se os dois estiverem sempre em equilíbrio térmico, eles têm sempre a mesma temperatura. Tá? Isso o problema nos informa. Então, bom, se eu for aumentando a temperatura, os dois vão se dilatando, tanto esse diâmetro aqui vai aumentando quanto o diâmetro do anel, em algum momento os dois vão se encaixar. Eu quero saber para qual temperatura isso acontece. Tá certo? O que falta aqui? Falta um dado, né? Que o problema não nos informa, pessoal, mas isso é uma coisa comum nesse capítulo do Hardy, tá? Em outros capítulos de termodinâmica. Ele não nos informa o coeficiente de dilatação linear do aço e do latão. Ah, mas aqui eu tenho uma barra que é um objeto em 3 dimensões. Verdade, mas eu estou interessado só na dilatação ao longo de uma direção, que é, tá? O coeficiente de dilatação linear, ele se refere à dilatação ao longo de uma dimensão. Eu estou interessado só na dilatação linear do diâmetro. Tá? Então o que interessa é o coeficiente de dilatação linear, mesmo para cá. Eu não estou interessado só enquanto esse comprimento aqui aumenta. Tá? A forma do anel ela é preservada, ela é circular, então tem que analisar só o quanto isso aqui aumenta. Bom, mas isso aqui é um aumento em uma única dimensão, em uma única direção do espaço. Então eu preciso só do coeficiente de dilatação linear. O que eu estava dizendo é que o problema não nos informa os coeficientes de dilatação, ele nos informa os materiais de cada objeto. Então tem que voltar lá no capítulo do Hardy, tem uma tabela, tá, com os coeficientes de dilatação linear dos materiais. Tem que pegar esse dado lá, tá, para resolver praticamente todos os problemas desta... todos os problemas não, estou exagerando, tá? Mas para resolver problemas de dilatação, o Hardy nunca nos informa, tá, qual é o coeficiente de dilatação linear, ele só nos diz qual é o coeficiente, qual é o material, tá? Qual é o material. Tá? Então a minha barra ela é de aço. Então, o coeficiente de dilatação linear do aço é igual a 11 vezes 10 na menos 6. Isso aqui está dado, pelo menos o que eu peguei está dado em 1 sobre grau. Tá? Tem unidade de 1 sobre grau. Tá? E, bom, para o latão, tá? O anel é de latão, então o coeficiente de dilatação linear do latão vale 19 vezes 10 na menos 6, isso eu peguei então no capítulo, em alguma tabela do Hardy, 1 sobre grau centímetro. Tá? Então essas duas informações aqui, ele só nos diz que a barra é de aço e que o anel é de latão. Tem que pegar essa informação no capítulo do Hardy. Bom, como é que eu resolvo o problema? Vamos usar as únicas equações que a gente conhece, que são as equações de dilatação linear. Então eu tenho para a barra aqui, ΔD dividido por D, tá? Isso aí vai ser igual a coeficiente de dilatação linear do aço vezes a variação de temperatura. Tá claro? Essa equação vale. Tá? Então veja, eu estou interessado, o D eu conheço que é o diâmetro da área transversal a 25 graus. Tá? Então vou escrever uma equação aqui para o que eu vou chamar de, isso aqui vale dF, né? Menos D, D é o diâmetro da situação inicial, então eu vou isolar aqui o DF, tá? Porque eu vou querer comparar este DF com o DF maiúsculo pro anel, tá? Então veja, passo isso aqui para cá e a gente consegue escrever que, vou isolar o DF aqui, tá? Isso aqui vai ser o comprimento o diâmetro inicial mais coeficiente de dilatação do aço vezes o diâmetro inicial, ΔT. Certo? Isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Bom, aqui tem um ΔT que eu quero achar, né? Porque, veja, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu quero saber essa temperatura final, que é a temperatura que eu consigo encaixar os dois. A temperatura inicial eu conheço, é 25 graus. Tá? Por outro lado, pro anel eu tenho que variação do diâmetro dividido pelo diâmetro inicial é igual ao coeficiente de dilatação linear do latão vezes o mesmo ΔT que aparece aqui.
Tá? Isolando aqui, isso aqui de novo é igual a diâmetro final do latão menos o diâmetro inicial. Nota que aqui eu não usei DI, eu usei simplesmente D maiúsculo para o diâmetro inicial do anel. Se eu isolar o DF, aqui eu obtenho que DF é igual a diâmetro inicial mais coeficiente de dilatação linear do latão, diâmetro inicial, ΔT. Certo? Então eu tenho aí as duas equações para dilatação linear dos diâmetros de cada um dos meus objetos. Qual é a condição para que os dois se encaixem? Qual é a condição para que a barra entre no anel? A condição é que esses dois diâmetros aqui sejam iguais. Tá claro? Para a temperatura TF, tal que o diâmetro do anel seja igual ao diâmetro da área transversal da barra, eu consigo colocar o anel, né? Eu consigo colocar a barra dentro do anel. Então eu tenho que a condição é que deve ser satisfeita essa aqui. Então eu tenho que simplesmente igualar essas duas equações. Então eu tenho que D mais isso aqui tem que ser igual a diâmetro do anel mais coeficiente de dilatação linear do latão, ΔT. Tá certo? Bom, a única coisa que tem que ser feita aqui é isolar o ΔT. Tá? Porque veja, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Tem que só isolar o ΔT nessa expressão. Se vocês isolarem daqui o ΔT, vocês obtêm a seguinte equação. ΔT é igual ao diâmetro, Dzinho menos Dzão, dividido por D alfa latão menos Dzinho alfa aço. Certo? Substituindo aí os valores, vocês obtêm que o ΔT vale 335 graus centígrados. Bom, eu tenho que então que o ΔT é a temperatura final menos temperatura inicial, então para mim obter a temperatura final eu tenho que simplesmente somar a minha temperatura inicial aos 335, que são os meus 25 graus. Então daqui eu tiro que TF vale, tá? TF vale 360 graus. Tá certo? Então essa é a resposta da pergunta feita pelo problema. Quando a temperatura for de 360 graus, significa que esses dois diâmetros são iguais, o que significa que eu consigo colocar minha barra dentro do anel. Tá claro, pessoal? Vejam, esse é um problema que envolve variação de temperatura. Eu vou retomar isso um pouco mais adiante. Tá? Como a variação de temperatura em graus e em kelvins é igual, tá? Lembram da última aula que a escala Kelvin ela só desloca a temperatura, né? A temperatura, eu tenho um deslocamento no eixo das temperaturas. A escala Kelvin está deslocada, o eixo em relação à escala de graus centígrados. Tá? Eu ressaltei isso na última aula, eu disse que um Kelvin, uma variação de temperatura de um Kelvin é igual a uma variação de temperatura de um grau centígrado. Como nessas fórmulas aparece uma variação de temperatura, não é necessário converter para Kelvin. Tá claro? Eu posso resolver o problema usando simplesmente graus centígrados. Mas se quiser também pode, tá? Se sente mais seguro, pode simplesmente converter as temperaturas e as unidades aí todas de temperatura para Kelvin. Certo? Próxima aula a gente vai já começar a discutir o que é o calor. Até!